Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez alegres, por entrar na presença desse Deus, por Ele ter nos concedido aí mais uma semana abençoada, mais uma semana que nós caminhamos rumo a Canaã celeste, e isso deve ser um motivo de muita alegria para cada um de nós. Estamos vivendo aí tempos conturbados, tempo que estamos vendo aí essa pandemia consumindo as pessoas, destruindo aí vidas e também destruindo empresas, empregos, Uma tristeza muito grande que não é só aqui no Brasil, mas em toda a terra. E a tarefa da igreja nesse momento é de orar, de buscar a Deus para minorar estes males, para que nós possamos superar esta crise. Mas nunca nós devemos perder a visão de reino, de céu, de estar na glória com Deus, que estas coisas não venham ofuscar a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração e dar início ao culto nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, ó Pai, para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nos prepara, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com alegria, com confiança diante da Tua presença. Oh, meu Deus, dirige a palavra, tudo que será pregado aqui neste dia, tudo que será louvado, tudo que será feito, seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Visita esta pessoa que está participando conosco, quer seja através de vídeo, quer seja através de áudio, que o Senhor esteja trabalhando neste coração, neste lar, trazendo conversão, libertação, cura, suprindo as necessidades em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor já esteja estabelecida em cada ponto que esta palavra esteja chegando agora, trazendo, meu Deus, uma restauração, novidade de vida, cura, transformação para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos tudo que vai acontecer neste lugar, que seja, meu Deus, para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, irmã Cristina, todos que estão aí participando ou que irão participar. Depois, receba o meu bom dia aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também está aqui a Wanda, quer dar um bom dia para eles também? Bom dia para todos. Bom dia, Então eu quero dar ao irmão Luiz agora aquela oportunidade, de ele trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tem trabalhado no seu coração para trazer a igreja no dia de hoje aí. Ok, irmão Luiz? Deus abençoe, capaz. A paz, pastor, a paz, Wanda, a paz a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos. Pastor, se me permita fazer uma breve oração antes de eu falar, rapidinho, Perfeito. tá? Mas é muito breve mesmo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda interferência maligna, repreenda toda serpente do mal que possa querer interferir nessa transmissão agora e posteriormente. Lança por terra, Senhor, conforme coisa de nenhum valor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, pastor, hoje eu trouxe aí o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Nós estamos aí na Páscoa, Isso.
E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o arrependimento, que, na minha modesta opinião, é a base de tudo. Então, Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 ao 31. E eu conto com a inspiração do Espírito Santo para poder trazer o que for realmente para cumprir o desejo de Deus, a vontade de Deus, nessa breve ministração. Eu vou passar a leitura então, pastor. O que foi primeiramente me direcionou. A vocação de Levi. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: pegue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: cristãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, pastor? Amém. Então, pastor, o que eu gostaria de colocar, o próprio Jesus já fala. Quando ele vinha, vamos dizer assim, a lei, né? Jesus cumpriu a lei não salva ninguém. A lei só nos mostra que nós somos pecadores e que não haveria jeito, que não haveria como nós, através do nosso esforço, nos reconciliarmos com Deus, por já nascermos pecadores. Qual seria a nossa solução? A nossa solução seria alguém sem pecado algum nos substituir nesta morte, na morte eterna, porque nós não teríamos, nós estávamos em oposição a Deus. E essa frase, ela me agrada muito, porque eu me lembro, nós precisamos entender o que Jesus já vinha fazendo sinais e milagres, mostrando aos publicanos e aos fariseus que ele era o cumprimento da promessa, que ele era o Filho de Deus, e vinha trazer a reconciliação através da sua morte. Ele era o Cordeiro perfeito. E mesmo Jesus mostrando isso, e mesmo os publicanos e os escribas, sabendo que pela lei dada por Moisés e as acrescentadas pelo homem, eles não as conseguiam satisfazer todos os artigos da lei, mesmo assim, eles não se arrependeram, eles não tiveram o entendimento da sua impotência em se reconciliar com Deus. Eu hoje, pastor, eu recebi lá do pastor da minha igreja, né? Eu vou fazer até questão de ler isso, e na minha opinião explica perfeitamente tudo o que está acontecendo. Ele me mandou um texto não, uma frase que resolve, que mostra bem isso. E a frase é essa: o inferno não é lugar de quem pecou, graças a Deus. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. Então, pastor, aqui está a base de tudo. Né? Eu me lembro
quando eu era novo no Evangelho, lá em 2002, assim que eu me converti, eu tive a percepção da minha culpa, da minha responsabilidade. Tanto que conforme eu ia lendo o sofrimento de Cristo, né, eu começava a chorar. Eu lia a palavra e chorava. Então ninguém que vê, que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, né, e não se sente confundido pelo Espírito Santo em entender o sacrifício substitutivo de Cristo, ninguém. Se não houver esse arrependimento, se a pessoa não, se o Espírito Santo não nos incomodar, não houve arrependimento. Outra coisa, para finalizar, pastor, eu queria colocar nesse dia, que eu acho, às vezes, muito pouco falado. Jesus morreu, o Cordeiro perfeito foi sacrificado, os nossos pecados foram postos sobre ele e não nele. E ele foi para aquela região do descanso. E aí é que vem a grande libertação. Que foi que lá ele tomou o homem sem pecado, o Filho de Deus sem pecado, teve a autoridade de tirar da mão de Satanás a chave da morte. E ele aí foi ressuscitado. E hoje o diabo não tem mais a chave da morte. Nós temos em Cristo a nossa salvação e a ressurreição para a eternidade. Em outras palavras, o diabo não controla mais. Aquele que creu no sacrifício de Cristo terá a vida eterna. Amém, pastor? Amém. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor, por favor, se for o caso, faça os reparos necessários. Glória a Deus. Amém. Não tem reparo nenhum, né? A palavra dada pelo Espírito Santo aí, eu creio que muitas pessoas serão tocadas aí ao ouvir essa palavra, né? As pessoas que estão ouvindo agora também estão sendo tocadas. Nós somos tocados por isso, né? Porque é aquilo que o irmão falou, Jesus mostrou, né? O Evangelho, e o Espírito Santo, quando esse Evangelho ele é aberto, ele toca aos nossos corações, e isso torna-se a pessoa indesculpável. Eu acredito que quando Paulo escreve Romanos 1, e ele fala que as pessoas que, pela revelação natural, então não falando nem a revelação explícita, né? A revelação da palavra, mas a revelação natural de Deus, pelas coisas que foram criadas e por aquilo que Deus colocou no nosso próprio coração, essa revelação natural. Então o homem ele tem essa ciência de que é certo e que é errado. Agora, depois que ele tem um encontro, como o irmão citou aí, do Espírito Santo, que ele vai lá e sensibiliza o nosso coração para a necessidade de arrependimento e de ter Jesus como perdoador dos nossos pecados, remidor dos nossos pecados e também nos tornando justos diante de Deus. Quando o Espírito Santo ele faz essa obra e a pessoa ela deliberadamente ela recusa, ela se coloca numa posição muito vulnerável, uma posição espiritual muito vulnerável. Eu não estou dizendo por essa terra, porque aqui todo mundo vai ter problemas, vai ter doença, vai morrer, isso faz parte da nossa natureza caída, né? Mas eu digo para a eternidade, por isso que essa é uma palavra que desperta a nós. Até a colocação do pastor Capanema é muito boa, né? O inferno não é o lugar para os pecadores, senão nós todos estaríamos perdidos, né? Mas é o lugar daqueles que não se arrependem, é o lugar daqueles que deixam que o seu orgulho seja maior do que o Deus que o criou. Essa que é a verdade, o orgulho, a prepotência, né? O que nós vimos ali com Senaqueribe, né? Com os filisteus, com todos aqueles que se levantaram contra Deus no passado, nós estamos vendo nos dias de hoje. Por isso que essa palavra ela traz uma luz muito grande. Então, muitos Senaqueribes hoje estão se levantando, muitas pessoas estão se levantando contra a igreja do Senhor Jesus,
deliberadamente, até aproveita essa questão da pandemia para tentar botar cadeado na igreja, para fazer vinganças, né, para deixar aí exacerbar o seu preconceito. A gente precisa falar isso, tem que falar. E isso é mostrado, isso é revelado na Bíblia toda. Isso não é novidade, isso não é de hoje. Então, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, seja você o que for, quem for, isso para Deus não importa. Todos nós somos aí criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus através da fé. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, que você possa lembrar dessa palavra, que Jesus, ele pegou aquela chave da morte do inferno, tomou do Satanás, que ele não tem mais controle sobre a vida da igreja, mas daquele que está na mão dele é direito dele, entendeu? Mas e como fica essa situação? Se você está aí, é porque a misericórdia de Deus, ela é abrangente, até o tempo em que você vai levantar sua mão e você vai dizer: eu quero ser perdoado pelo Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que somente Ele é o meu Senhor e Salvador. Até esse dia você estará coberto pela misericórdia de Deus. Mas vai chegar o tempo que você vai ouvir a palavra. Vai chegar o tempo que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. E diz a palavra do Senhor, né, irmão Luiz? Ao ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem estiver falando do seu coração, abra o seu coração e deixe a palavra entrar. Como o irmão Luiz pregou muito bem aqui agora, Deus usou ele aí poderosamente para trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem de transformação, de mudança, a obra do Senhor Jesus, a obra maravilhosa que Ele fez na cruz, como Ele foi rejeitado e como Ele está sendo rejeitado, né, irmão? Você continua, né, sendo rejeitado hoje aí pelo mundo. As pessoas têm rejeitado. A pessoa tem, você quer Barrabás ou Jesus, né? E nós temos visto exemplos aí de que as pessoas têm, em sua maioria, graças a Deus, nós temos aí convertido, servos de Deus, pessoas lúcidas, que têm escolhido Jesus, mas a grande maioria ainda hoje tem escolhido Barrabás. Vamos ficar com o Senhor Jesus. Então não tem nada que corrigir não, tá, irmãos? É muito bom essa passagem aí para que nós possamos ter o nosso coração aberto, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes está meio apagadinho, está na igreja um tempão, né? Aí já vai começando a ficar relaxado espiritualmente, então dá uma palavra dessa, ela dá um sacode espiritual na nossa vida para que a gente acorde, desperte, né, e veja a realidade do que está acontecendo aí nessa terra, nesse mundo. Então, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor Jesus, e que Deus continue usando o irmão aí, trazendo sempre uma palavra de fé, aquela palavra de exortação, né? Aquela palavra que vem com muita substância, vem com poucos acessórios, né? Mas ela vem com muita substância para que a pessoa ela fique fixada na palavra, na doutrina, naquilo que realmente tem poder para gerar fé no nosso coração e crescimento espiritual. Vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora? Vamos louvar esse Deus maravilhoso? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi,
de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo e poderoso, né, esteja aqui cuidando de cada um de nós, tendo compaixão, nos dirigindo no caminho da graça. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus, você conseguiu aí abrir? Deixa eu ler aqui essa passagem. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, dentre vós, foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou orar a Deus aqui também, pedindo a Deus sabedoria, né? Que Ele nos dirija nessa palavra. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja o desejo do nosso coração, a nossa vontade natural, mas o Teu Espírito Santo a nos trazer uma palavra com o Teu poder, uma palavra de edificação, exortação, consolo, direção para a Sua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor também nos ensinando, fazendo lembrar, abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, hoje nós estamos aí
todos por conta do nosso irmão Lucas, né? Lucas escreveu aí o Evangelho de Lucas, que o irmão Luiz acabou de passar para nós, uma passagem interessante ali, do 27, o capítulo 5, do 27 ao 32, né? Nós tivemos a oportunidade, você em casa aí pode aí rever também essa passagem. E mais uma vez estamos aqui com Lucas, que ele faz esse relato, tanto esse primeiro relato do Lucas, o livro do Evangelho de Lucas, ele escreveu para o Teófilo também, né? Você vê lá a introdução do Lucas, de 1 ao 4, você vai ver que é uma passagem ao Teófilo. Vou ler aqui para vocês aqui. Diz assim na passagem: visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, da mesma forma como ele começa escrevendo o livro de Atos, ele também começou escrevendo ali o livro de Lucas, mostrando ali que o Senhor Jesus era o Senhor e Salvador, e ele fez ali uma investigação acurada. Ele tinha acesso às testemunhas oculares que participaram das pregações, dos ensinos e dos milagres do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, o Lucas, ele participou, ele teve oportunidade de interrogar, né, de fazer uma entrevista com a própria Maria, mãe de Jesus. Por isso que você vê no Evangelho de Lucas, bem detalhado o nascimento do Senhor Jesus, inclusive do próprio João Batista. Ele vai ali e fala sobre a questão da Isabel, como foi que o anjo falou com a Isabel, como falou ali com Zacarias, né, como falou com a Maria. Então ele tem relatos precisos, porque ele teve acesso. E Lucas estava ali assistindo diretamente com o apóstolo Paulo. Ele estava ali trabalhando diretamente com ele. E alguns historiadores, né, alguns teólogos, eles dizem que o Lucas, ele era escravo desse Teófilo. Ele era um médico, acadêmico, bem formado, bem letrado, mas que era costume, né? As pessoas mais ricas, de mais posse naquela época, tinham ali até médicos como escravos para trabalhar para eles. E quando o Teófilo ele foi convertido ali, Paulo provavelmente pode ter sido a pessoa que converteu o Teófilo, ele foi gentilmente, né, aquele espírito cristão, vendo que Paulo estava precisando não só de um secretário, de alguém ali que tivesse condições de narrar, de escrever as coisas para o Paulo, ele precisava também de um médico, né? O Paulo ele era muito, né, surrado, espancado, ele tinha problemas, né? Algumas pessoas suspeitam que aquele espinho na carne poderia também ser um problema de saúde dele, e ele tinha essas dificuldades. Então Lucas, o nosso irmão Lucas, ele foi ali um secretário que ficava sempre junto de Paulo, sempre ajudando Paulo em todas as suas lutas, né? Em todos os seus problemas. Nós temos aqui algumas referências sobre isso, sobre essa questão de Lucas com o Paulo. Por exemplo, em Filemão, capítulo 1, versículo 23 ao 25, diz assim: Saldo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui já cita o nome de Lucas. E também aqui no Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui no 2 Timóteo 4, 9 a 12, nós já vamos ver que vai reduzindo esse grupo, mas que Lucas, ele continua ao lado de Paulo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galícia, né? Foi para a missão. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, olha só como é que o Lucas ele esteve presente a todo tempo ali com Paulo, tomando ali a nota de tudo aquilo que foi aconteceu, os fatos, acontecimentos, e ele vai fazer isso durante todo o livro de Atos. E o Atos é um livro que ele não terminou. Você termina ali na Bíblia,
capítulo 28, né? Termina ali capítulo 28, com Paulo, né, escrevendo ali, continua fazendo a obra ali, a gente sabe que depois ele foi condenado, mas o Atos é um livro que não terminou. E por quê? Porque é Atos do Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo ainda não terminou a obra aqui na terra, né? Continua operando aqui através da igreja. Então, dito isso, para a gente ter uma introdução, conhecer, né, o que está acontecendo ali, como Lucas ele participou dos 2 livros, relatou os 2 livros aí, nós vamos começar a ver o que Lucas está falando conosco nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte aqui. Então ele diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, como nós já falamos aí, até o dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Depois de entregar todos os mandamentos, ele escreveu aí esse primeiro livro e passou tudo isso para nós através do Evangelho de Lucas, que o irmão Luiz acabou de falar para nós. Esse segundo livro começa então a dizer sobre os atos da igreja, o que a igreja faz, né? Então ele vai falar sobre o quê? As provas das aparições do Senhor Jesus. Versículo 3: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos ali 44 a 53, vai mostrar toda essa passagem aí, né? 44 a 52, se não me engano. Vai passar toda essa questão da elevação do Senhor Jesus, dele subindo e dele passando as instruções para o apóstolo. Lembra dele no caminho de Emaús, com os apóstolos ali, explicando, e ele sem entender que estavam falando com o Senhor Jesus, e ele abrindo as escrituras para o apóstolo, e depois ele vai abrir para todos eles, vai ensinar tudo isso. Jesus, depois, hoje se comemora aqui na terra, né, a Páscoa, né, a festa cristã da Páscoa, mais tradição, né? Nós sabemos que Jesus não deixou essa comemoração para a igreja. Eu acredito que a Páscoa nossa esteja mais ligada à própria Santa Ceia, que é o memorial que o Senhor Jesus deixou, o comer o pão, né, o beber o vinho. Acredito que essa é a nossa Páscoa, né? É uma coisa muito artificial, né? O coelhinho, né, o vinho, essas coisas aí, não tem nada disso, né? Vamos ser, né, realista quanto à nossa fé. Mas a gente deve meditar sim no sacrifício do Senhor Jesus, a gente deve meditar naquilo que Ele fez por nós, na ressuscitação dEle, né? De tudo isso nós devemos tirar essa coisa boa, meditar, tirar o dia para meditar, embora acredite que nós devemos meditar sempre nessas coisas. Mas só para a gente ter aí essa ideia, não estamos ligando aqui a um fato ao outro. Mas Lucas ele faz esse relato e ele mostra que esse poder, né, a partir do versículo 3, ele vai começar a falar sobre isso, né, sobre Jesus falando e ensinando para os seus apóstolos todas estas coisas para que ele pudesse chegar e também trazer para o mundo. Ou seja, é necessário que haja uma preparação para que você vá falar do Evangelho, não só uma preparação espiritual, né? Se é que você pode fazer uma preparação espiritual sem ter o acesso à palavra. Acho que qualquer preparação espiritual você precisa ter um acesso à palavra de Deus. Você tem que ter uma preparação estudando a palavra de Deus. Você tem que ir lá meditar na palavra e pedir uma direção do Espírito Santo para poder chegar a essa pessoa e esse Evangelho ser aberto, essa pessoa poder ter acesso a esse Evangelho. E muitas vezes a pessoa ela não está entendendo. É como Felipe chegou com aquele eunuco e falou: entendes o que lê? E ele, não, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Quantas pessoas aí não estão entendendo porque não tem alguém que chegue para ela e explique, né? Então, primeiro nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos explicar a palavra de Deus, para abrir a palavra de Deus, né? Jesus, ele fala no versículo 4 aí, que Jesus estava ali comendo com eles. Naqueles 40 dias que Jesus ali ressuscitou, ele não passou só um dia, apareceu de ver, não, ele ficou 40 dias, foi lá, conversou, comeu, bebeu, ensinou para eles, né? 40 dias ali no meio deles, fazendo ali uma revisão, né, do seminário que eles tiveram ali de 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Ele estava fazendo uma revisão com eles ali naqueles 40 dias, mas mais do que isso, para que centenas de testemunhas
pudessem ver o Senhor Jesus e ficasse gravado que ele ressuscitou. Né? Então, Jesus, ele ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo. Gente, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele ressuscitou. Então, Lucas, ele relata isso. Por quê? Porque nós entendemos isso pela fé, mas é necessário que isso esteja comprovado, porque isso aqui aumenta não só a nossa fé, mas também rebate aqueles que vêm fazer a acusação. Está registrado, né? Então, não tem desculpa, torna-se desculpável. Rebate que é diante de nós? Não, nós não temos direito de cobrar nada de ninguém. Rebate diante de Deus. Quando a pessoa chegar diante de Deus, ela não terá nem condições de levantar sua cabeça, porque tudo foi explicado, tudo foi colocado direitinho, e como costuma se dizer aqui na Terra, né, o preto no branco, está tudo registrado, para que a pessoa se torne mais indesculpável ainda. Então, se hoje nós temos o conhecimento do Senhor Jesus, e nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, então nós não seremos julgados. Mas se ao ter o conhecimento do Senhor Jesus, a pessoa ela vira as costas, diz a palavra do Senhor, leia ali João capítulo 3, né, versículo 16, 17, 18, a pessoa já está condenada, ela já fica condenada, porque ela rejeitou ao Senhor Jesus. E ele fala aqui também no versículo 4, que além de estar comendo com eles, determinou de que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. No 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Então, o batismo, o selo do Espírito Santo, que nos capacita para fazer a obra de Deus. Eu vou dizer um pouco mais. Antes disso, tem que ser uma obra mais importante, né? Antes da gente fazer a obra de Deus, a gente precisa deixar o Deus da obra, não é isso? Fazer a obra em nós, senão não adianta nada. Então, primeiro, quando nós recebemos o Espírito Santo, é para que o Deus da obra, ele faça a obra em nós. Porque senão a pessoa vai fazer a obra como? Vazia, né? Querendo julgar todo mundo, se achando melhor que todo mundo, na força, no intelecto. Não adianta. Essa obra ela precisa ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor faz a obra em mim, né? O Espírito Santo de Deus, ele vem para fazer essa obra, para transformar, para fazer a gente nos confrontar com o nosso pecado, com o nosso eu, com as nossas fraquezas, para a gente enxergar. Outro dia estava aqui vendo uma ilustração, não sei se foi o irmão Luiz ou outro irmão que passou aí, a respeito do afogado, né? O cara está ali se afogando no mar, aí o salva-vidas fica só de longe olhando, né? Só olhando no momento certo, quando ele começa a perder as forças, de que ele reconhece que não pode ali sair sozinho, é que o salva-vidas vai lá e agora eu vou tirar ele dali, porque realmente ele, eu não vou me afogar junto com ele não vai. É a mesma coisa, é quando a pessoa reconhece que ela não tem salvação pelos méritos dela, pelo intelecto dela, pelas forças dela, é que o Senhor Jesus ele vai nos salvar. É porque realmente nós chegamos no ponto de arrependimento e de reconhecimento de um Deus Salvador, que só Ele tem a exclusividade para nos justificar diante de Deus. É importante que nós tenhamos esse sentimento dentro de nós, essa visão dentro de nós, e somente o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para fazer isso conosco. Então não adianta ir na força, no intelecto, que não vai conseguir nada, né? Aqui no versículo de número 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tá? Então, uma outra coisa, nos tempos do Senhor Jesus ali, até alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que Judas ele fazia parte de um grupo chamado Zelote, que queriam tomar o poder em Israel, né, libertar Israel do poderio romano, né, do domínio romano através da força. E que Jesus seria ali aquele rei enviado por Deus, que seria um novo rei, e que Israel seria um super reino, né, mas no braço, né, na carne e no intelecto. E Jesus não é nada disso, né? O reino de Deus é no nosso interior. Eu vim para dar vida e vida com abundância, mas essa vida é uma vida que vai
jorrar como águas vivas do seu interior. Aí o Judas ele ficou desapontado. Como muitas pessoas, elas ficam desapontadas. Também que negócio é só espírito, é só na eternidade, e aqui nessa terra, né? Eu quero me dar bem, eu quero me dar bem na vida sentimental, eu quero me dar bem na vida financeira, eu quero me dar bem na minha saúde, e ele não vai resolver essas questões, né? Não é que ele não vai resolver, ele não veio para resolver isso, né, irmãos? Ele não veio para cuidar disso, ele veio para cuidar de coisas muito mais importantes. É isso que está aqui. E ele falou, olha, isso aí Deus vai restaurar no tempo dele, mas não compete a nós sabermos disso. Não é para isso que nós estamos servindo a Deus. Quando Deus vai restaurar? Não, hoje está lá, Israel está restaurado como nação, mas Israel ainda vai passar por um processo e vai ter que ser restaurada todinha. E quem vai ser o restaurador disso? O próprio Senhor Jesus. Mas o tempo não é nosso. Compete, como o pessoal está dizendo, o mundo vai acabar amanhã. Sai dessa, né? Pode acabar até agora, mas isso aí ninguém sabe. Só Deus sabe isso aí. Então, o mundo vai acabar amanhã, o mundo que isso aí já é o anticristo, a vacina é a marca da besta. Sai dessas conversas todas. Não tem nada de Bíblia aí, é só pura especulação. Não, vamos com um evangelho sadio, com a palavra de Deus, vamos vendo aquilo que Deus vai mostrando. E Jesus está falando, isso não compete a vocês. Tá? O dia, a hora, o que vai acontecer, é só Deus que tem esse tempo. Ele é que determina o tempo que as coisas irão acontecer aqui nessa terra. Mas ele diz aquilo que interessa no versículo 8, né? Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo de Deus, isso a gente precisa entender, é para ser testemunha do Senhor Jesus, né? E a gente precisa explicar isso direitinho, porque algumas pessoas elas não vão entender muito. Você falar testemunha, mas de quê, né? Porque não vi nada, né? Não sei de nada, né? Tal. Não, testemunha da obra dele, do feito dele. Testemunha da salvação que só Ele pode nos dar. É para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Então tem gente que acha que o poder do Espírito Santo é para ela, né, pular de um prédio que nem um super-homem e ficar invisível, né, e se pregar na parede que nem uma lagartixa e tal. Não, o poder do Espírito Santo é para que nós possamos falar de Jesus, é para que nós possamos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ser alcançadas e salvas, porque tantas pessoas estão aí perdendo a sua salvação, porque estão perdendo a oportunidade de se arrependerem e receberem o perdão que somente o Senhor Jesus pode dar. Quantas pessoas estão aí? E muitas vezes está se perdendo tempo com outras coisas, né? É o saquinho mágico, né? O sal mágico, 7 voltas não sei aonde, tal, não sei o quê. Se perde tempo com coisas que não têm poder para salvar as almas, para salvar as vidas. É curandeiro, é gente vestida de branco, é não sei o quê. Isso não resolve o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que nós devemos levar até as pessoas. É esse poder de Deus para salvar aquela pessoa que crê, aquela pessoa que está cega, que não entendeu nada ainda, que está perdida, que está no meio do engano. Quantos estão aí no engano? Quantas pessoas pensam que estão servindo a Deus, mas estão vivendo uma vida que Deus abomina, com idolatria, com culto a espíritos, com culto a imagens, com coisas que Deus ele desagrada. E nós precisamos levar esse Evangelho para que essa pessoa tenha oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso e ela possa ser salva, ela possa crer para a sua salvação. Muitas pessoas estão se perdendo por isso, porque quem que vai pregar? Quem que vai levar? Como elas vão ouvir se não tem quem pregue? Aí ele fala dessa questão. O que seria, por exemplo, Israel, né, Jerusalém? Jerusalém é a nossa casa. Se nós não falarmos de Jesus, né, para a esposa, né, para o marido, para os filhos, né, para a família, vai ficar difícil a gente falar para os outros, né? Então começa essa pregação, esse testemunho dentro da nossa casa. E não é só com palavras. É muito fácil você falar da Bíblia, né? Você citar lá o Salmo 91, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muito bonito, poderoso é a palavra de Deus, mas depois a pessoa vê você fazendo tudo ao contrário, não vai resolver muitas coisas. Então é necessário que essa testemunha não seja uma testemunha somente de boca, mas seja uma testemunha de atitudes, de atos que faça aquilo acontecer. É isso, é esse poder, isso que tem que falar, o Senhor da obra, né? Nós precisamos, não ele precisa, nós precisamos que o Senhor da obra faça a obra primeiro em nós, tá? E depois a Samaria. O que é Samaria? É a nossa vizinhança, são os nossos companheiros de trabalho, companheiros de faculdade, o meio social em que nós estamos inseridos, nós precisamos ali também testemunhar, né? Nós não somos ali o X9, o agente secreto de Jesus, nós estamos ali e é uma oportunidade para que nós também venhamos testemunhar. Muitas vezes por questões, né, corporativas, legais, talvez você não possa, você seja impedido de falar, mas nada te impede de testemunhar através de atitudes, de atos, de gestos que façam a pessoa se interessar e elas vão chegar para você e falar, você, né, é cristão, né? Você é crente, né? Por quê? Porque tem uma diferença na sua vida. Então, essa aí seria a Samaria. E os confins da terra é onde Deus nos levar, né, irmãos? Aonde Deus nos levar, nós temos que falar de Jesus. Quer seja por palavras, por atos, da forma que Deus permitir. Mas vamos falar do Senhor Jesus. Vamos dar o testemunho nesta terra, né, com palavras, com atitudes, aproveitar o tempo, porque esse é um tempo curto. Daqui a pouco essa terra não mais existirá da forma que nós conhecemos. Deus vai fazer aqui um rebuliço muito grande nessa terra, né? Já está dando sinais, aqui não começou, tá? São os sinais, mas vai ter um rebuliço muito grande aqui nessa terra e muitas almas vão se perderem por causa disso, muitas almas. Então é necessário que nós tenhamos uma certa urgência na pregação do Evangelho, é necessária essa urgência. No versículo 9 diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus, né? Então, para a gente encerrar essa palavra aqui hoje, depois Lucas ele vai encerrar essa passagem aqui da mesma forma como ele encerrou o Evangelho de sua autoria, né? O Evangelho de Lucas, com Jesus subindo. E ele dá mais uma vez aquela informação que depois o apóstolo João vai destrinchar, Paulo também vai falar muito bem sobre isso, Pedro também fala, vários apóstolos ali vão falar, e outros irmãos lá, profetas, já tinham falado, falam um pouquinho sobre essas questões, Daniel, né, Ezequiel, alguns profetas falam sobre isso também, sobre o final dos tempos, e ele fala aí sobre essa volta do Senhor Jesus, essa vinda do Senhor Jesus, né? Eu creio que essa vinda do Senhor Jesus, para nós, a igreja, será antes da grande tribulação, antes que comece realmente a grande perseguição, né? Então, aquelas pessoas que estão com o Senhor Jesus, elas deverão ser arrebatadas nessa volta, né? Vão ser levadas ou transformadas, né? Quem estiver lá na sepultura, quem já está no cemitério, quem só tem as cinzas, que não tem nenhum pedacinho, a terra, o mar, o ar, vão devolver todos os corpos e esses corpos serão transformados imediatamente. Os que estão mortos vão ser transformados antes de nós que estamos vivos. Isso tudo vai acontecer. Mas nesse momento em que Jesus voltar, e ele está falando sobre isso, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir para as nuvens, né, e a nuvem encobriu o Senhor Jesus de forma que eles não puderam ver, vocês vão ver ele voltar. Quer dizer, você está olhando para o céu, lá está uma nuvem, daqui a pouco, pum, Jesus aparece ali e nos arrebata. E Jesus, quando ele fala sobre essas coisas, ele diz,
todo olho verá. Olha só que coisa maravilhosa. Tá? E existe uma proporcionalidade também, né? Se você for lá em Mateus, nos evangelhos que falam sobre os tempos finais, existe ali uma proporcionalidade de 50%. Né? Não sei se está exato ali, mas Jesus ele deixou ali transparecer mais ou menos um será levado e o outro será deixado. Né? Então olha quanta chance, né? Por que você não fica nos 50% que vai subir? Dos 50% que será salvo? Olha quanta chance Deus está nos dando. Olha como Deus nos ama, o amor de Deus, né? Que mesmo nós sendo defeituosos, pecadores, caídos, Ele nos dá essa chance tão grande de sermos salvos, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Não pelos nossos méritos, não porque nós temos inteligência, somos capazes, nada disso, irmãos. Ele nos salva pelo seu amor, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas o que? Tenha a vida eterna. Isso que é maravilhoso. É isso que nós precisamos, até para renovar nossa fé, né? Ouvir essa palavra assim, para o amor de Deus, né? Eu vou permanecer nesse amor, eu vou lutar, eu vou perseverar. Nós temos que fazer a nossa parte, é claro, senão a gente fica fraco e fica pior do que o infiel. Aquele que negou a sua fé, né? aquele que larga a sua família, aquele que abandona os seus, é pior do que o infiel e nega a sua fé. Então é preciso que nós tenhamos essa fé para permanecermos no Senhor Jesus. E esses fatos relatados com diversas testemunhas para nós. Aí você pode até dizer assim, mas por que? Eu queria ver também. Por que só o pessoal lá do tempo de Atos, de Lucas, viu? E aí o que Jesus falou para Tomé, ele fala para você, tá? Eu só sou interlocutor aqui, tá? Só estou transmitindo para você. Bem-aventurado, felizes são aqueles que não veem, mas creem. Tá? Pela pregação da palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, se você pode ser salvo hoje pelo ouvir, ouça, coloque esse amor de Deus no seu coração, e seja, Deus não está te pedindo nada, Deus só está pedindo para crer, se submeter a Ele. É só isso. Será que isso é tão difícil? Será que entregar a sua vida a Deus, crer no Senhor para a sua salvação, é tão difícil assim? Vale a pena arriscar a sua eternidade por as coisas miseráveis que esse mundo oferece? Tem gente aí, né, vou finalizar que senão eu vou falando. Tem gente aí que está dizendo que Deus está mandando um castigo para a Terra, né? Ou o coronavírus, ou a guerra. Não, isso tudo é coisa do homem. Isso é tudo coisa nossa. Pelo contrário, Deus está nos dando refrigério, oportunidades para que a gente possa se arrepender. Mas tudo isso, tudo que a gente está vendo, AIDS, ebola, coronavírus, a pessoa, vamos botar a lista aqui, né? Não é só coronavírus não, tem várias coisas aí, né? Dengue, outras coisas que aparecem por aí, e vão aparecer, é coisa do homem, não é coisa de Deus. Foi o homem que fez a sua escolha, mas Deus hoje, Ele nos dá uma outra oportunidade de escolher. Escolha a vida, escolha Jesus, escolha a eternidade. Jesus te ama e nós também, e Ele está com os braços abertos. E aí onde você estiver agora, ouvindo essa palavra, você não precisa falar com o homem, com sangue nem carne, não. Coloca o seu joelho no chão e fala com o seu Jesus. E abre o seu coração e confessa os seus pecados. E diga a Ele que você crê que Ele é o teu Senhor e Salvador. Creia nisso. Aí depois sim, você procura aí uma igreja evangélica próxima à sua casa, né? Procura orientação ali do pastor, dos irmãos. Temos que comungar, tá ali junto com nossos irmãos. Mas primeiro o relacionamento pessoal. É essa quebra que tem que ser feita com Deus. Essa entrega que tem que ser feita a Deus. E só você que está aí, pode fazer isso. Só você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar aqui então a palavra para o nosso irmão Luiz também, fazer aí aquele comentário que ele achar necessário, né, em nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade aqui no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, a paz do Senhor continue aí no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Achei muito interessante os pontos de vista
O que o senhor explicou, né? Pelo seu estudo, pela sua formação, pela sua visão. E o senhor chegou a certa altura e comentou, e eu achei muito legal, o senhor fez uma alegoria, né? O senhor fez uma figura, né? O senhor falou do salva-vidas, né? Que ele aguarda a pessoa, assim, até se cansar, né? Para ele mesmo não se prejudicar, né? Para ele não morrer junto, afogado junto com a pessoa. Quando eu me lembro que quando eu pegava onda, algumas vezes eu até largava a minha prancha e vinha buscar a pessoa, e eu notava que ela me afogava, como o senhor bem falou. Então, tudo tem um tempo, né? A pessoa normalmente, ela tenta escalar você como se você fosse uma rocha, ela estando os dois dentro da água, ela escala você para ela sair, ela está acima do nível da água. Né? Então, com a chute, ela põe a mão nos seus dois ombros e te afunda, ela dá um verdadeiro pau. Então você deve realmente